Graça e paz, amados. É um prazer ter você aqui conosco na nossa segunda EBD do ano. Nós vamos estar dando continuidade ao livro de Lucas. Então, se você não assistiu ainda às outras aulas, e em especial a última, que é sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, eu recomendo que você pause aqui, assista e volte. Amém? Então, nós vamos estar dando início à nossa lição, que se chama Lucas, o Ministério do Filho do Homem. Lucas, o Ministério do Filho do Homem, que é a lição 8 da revistinha que nós estamos estudando. E já vamos começar perguntando qual que é o significado da palavra ministério, já que é isso que nós vamos estudar hoje. Ministério vem do latim, que é minister, onde está o comparativo da palavra minor, que significa menor. Ou seja, ter um ministério ou ser um ministro significa, antes de tudo, ser um menor para servir aos outros. E é isso que nós vamos ver hoje sobre o ministério de Jesus. E essa está a grandeza do ministério dele. Ele se tornou um menor para servir aos outros. Então, nós vamos estar vendo características marcantes desse ministério e como nós podemos fazer para imitá-lo. E todos os que servem a Cristo, os que servem a Deus, possuem um ministério. Antes mesmo de você ser pastor, de você ser líder, ou se você não é nada disso, você possui um ministério. E onde que está isso? Em 2 Coríntios 5, 18 e 19, vai dizer assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, todos nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação, que é o ministério a qual Deus nos confiou para estar levando essa palavra. Que responsabilidade, né? Então, que bom que você está aqui para aprender sobre Jesus, para aprender sobre o ministério dele e poder aplicar no seu ministério. Que nessa aula você possa estar refletindo sobre isso. Amém? Então, nosso texto bíblico básico vai estar lá em Lucas 4, 14 até o 21, e eu vou ler na NAA. E diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O trecho que Jesus leu está lá em Isaías 61, do 1 ao 2. E os atos de Jesus se assemelhavam muito com os profetas do Antigo Testamento. Porém, a gente sabe que havia algo mais ali. Ele não era só um profeta, que tinha inspirações divinas, mas ele veio carregado de uma missão. Ele veio para trazer uma esperança e evocar que havia chegado um tempo especial entre Deus e a humanidade. E é exatamente o que eu li aqui no texto base, porque ele veio para evangelizar os pobres, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, um novo tempo havia chegado. E esse é o tom que Lucas dá em relação ao ministério de Jesus. Ele mostra que era um ministério imbuído de humildade, era um ministério que Jesus se envolveu completamente
E mesmo diante das oposições a qual ele enfrentou, ele permaneceu fiel no propósito. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é que o ministério de Jesus foi um ministério reconhecido. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Se encontra em Lucas 4:37. Lucas vai dizer que Jesus começou seu ministério com cerca de 30 anos. Essa era a mesma idade que os levitas começavam o seu ministério e também quando os judeus, os homens, atingiam a maturidade. Porém, desde os 12 anos, Jesus já sabia o seu propósito, você vai ver ali no início de Lucas. Mas ele aguardou o tempo oportuno para começar o seu ministério. E para começar o seu ministério, foi necessário que o Pai afirmasse isso. Em Lucas 3:22, nós vamos ver que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Então, antes de iniciar o seu ministério público, ele precisou de um aval do céu, ele precisou da confirmação do Pai, da afirmação do Pai, e de forma pública ainda, porque veio uma voz do céu e disse que ele era o filho amado, que ele alegrava o coração de Deus. Então, antes mesmo dele ser reconhecido pelas pessoas, ele precisou ser reconhecido por Deus, ele precisou ser autorizado por Deus. Isso nos faz refletir que nenhum reconhecimento humano supera o reconhecimento de Deus. E o reconhecimento de Deus é o que nos habilita à missão. Muitas vezes a gente busca o reconhecimento humano, mas o que nós precisamos é do reconhecimento de Deus, porque é isso que nos vai habilitar para a nossa missão. Então, o segundo ponto é que os anjos reconhecem. Os anjos também reconheceram e serviram o ministério de Jesus, o ministério do Filho do Homem. Das 16 citações sobre anjos que Lucas faz, 12 estão relacionadas a Jesus. E aí eu trouxe alguns exemplos, como esse que está aqui na tela. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aqui é na anunciação do nascimento de Jesus, na qual o anjo Gabriel falou para Maria. Então, desde aqui, ele já está reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, era santo. Outro exemplo que nós vamos ver em Lucas é quando o anjo e um coral celestial fala para os pastores que Jesus nasceu e louva a Deus. Outro exemplo que nós vamos ver é na tentação de Jesus. Após ele passar pela tentação, após ele ter vencido a tentação, ele foi servido pelos anjos. E o último exemplo é que no Getsemane, quando Jesus estava orando, Deus enviou um anjo para que o confortasse. E o terceiro ponto sobre um ministério reconhecido é que os demônios temiam. Os demônios temem. E aqui merece um destaque enorme sobre a autoridade que o Filho do Homem, a autoridade que Jesus enfrentava os demônios. Ele agia com tamanha autoridade que eles temiam. E aí vai dizer assim, num dos versículos em Lucas, no 4:34. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Então, até os demônios reconheciam e temiam. E o interessante é que Jesus não recitava fórmulas mágicas ou de encantamentos, mas uma simples repreensão era suficiente para calar o maligno. Tamanha a autoridade dele. Lá em Lucas 4:35 vai dizer assim: cala-te e sai. Então, simplesmente isso era suficiente para calar o maligno. E essa autoridade, esse poder foi nos delegado. Jesus nos delegou isso, então nós não precisamos ter medo, ou nós não precisamos fazer uma série de coisas para quando nós chegarmos em situações como essa, nós expulsarmos os demônios. Nós simplesmente precisamos fazer uma repreensão no nome de Jesus, porque o poder está no nome dele, no nome de Jesus. Amém? Então,
nós vimos que o ministério de Jesus foi reconhecido por Deus, pelos anjos, pelos demônios, e a fama dele se espalhava. Agora nós vamos ver que o ministério de Jesus era um ministério que busca e salva o perdido. Vai estar falando assim, em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E nós vamos ver em Lucas, é muito fácil perceber que ele foi um livro escrito para os gregos, que Jesus deu uma atenção especial a determinadas pessoas que outrora não recebiam atenção, como as mulheres, os pobres, as crianças. E esse ministério veio também para transpor as barreiras. A primeira barreira que veio transpor é a barreira geográfica. E Jesus não se restringia a uma região específica, que vai estar em Lucas 4:43, que diz assim: Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Então, Jesus não foi enviado só para ficar em determinado ponto, mas ele veio para espalhar o evangelho a todas as cidades. E ele transpôs essas barreiras, porque ele fez vários milagres em terras gentílicas, ele não ficou ali só para os judeus. Ele não mediu esforços para restaurar as pessoas necessitadas. Certa vez, ele enfrentou uma tempestade no mar da Galileia para libertar um jovem da terra dos Gadarenos. Então, primeiro ponto geográfico, ele não se importou com isso. Segundo ponto, que era o religioso. Havia um conflito religioso entre os judeus e os samaritanos, mas nem isso foi suficiente para parar Jesus. Certa vez ele passou no meio de Samaria, que é esse versículo aqui, que Lucas 17:11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. O costume dos judeus era desviar de Samaria, porém Jesus passava por ela. E nessa vez, desse versículo que eu li, ele curou 10 leprosos. E ele não se importou se eram judeus, se eram samaritanos, se eram galileus. Ele simplesmente os curou. E Lucas faz questão de destacar que o único que voltou para agradecer foi um samaritano. E o terceiro ponto é o cultural. O Salvador, ele recebia os gregos, fazia refeições com os publicanos e dava atenção às mulheres. Mas vamos voltar um pouquinho, né? O que é cultura? Cultura é um conjunto de costumes oriundos de um povo e que é passado de geração em geração. Os judeus, eles tinham uma cultura extremamente forte e eles eram extremamente rigorosos com isso. Tanto que se você fizesse alguma coisa fora dessa cultura, dependendo do que você fizesse, você poderia ser morto. E Jesus não se importou com isso, ele não se preocupou com isso. Havia também um conflito de culturas entre a cultura judaica e a cultura helenista, que era a cultura da Grécia Antiga, que os imperadores romanos estavam colocando ali naquele império. Então, Jesus não se importou com isso, porque, como está escrito aqui, ele recebeu os gregos, ele fez refeições com os publicanos e ele deu atenção às mulheres. Então, um quadrozinho aqui que fala que o Filho do Homem alcança todos. Tira print dessa tela e depois estuda, que aqui há vários textos falando que Jesus veio alcançar os samaritanos, ele veio alcançar os gentios, ele veio alcançar os judeus. E é interessante perceber que como Lucas foi escrito para os gentios, para os gregos, quase não fala sobre os judeus. Há 2 textos apenas. Né? E o restante, quantos textos fala sobre os gentios, sobre as mulheres, sobre que Jesus veio alcançar os rejeitados e os desprezados, os pobres e os ricos. Visto isso, nós concluímos que nós não podemos fazer distinção de pessoas, que assim como o Filho do Homem veio alcançar todos, nós também precisamos alcançar todos. Agora, nós não precisamos nos preocupar talvez com os samaritanos, mas a outra classe de pessoas na nossa sociedade que nós precisamos estar alcançando, nós precisamos estar levando o evangelho da reconciliação. Amém? E o terceiro ponto, além do ministério de Jesus ser reconhecido, seu ministério que veio buscar e salvar o perdido,
é um ministério de anunciação do ano aceitável do Senhor. Está lá em Lucas 4,19, que é e proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor faz uma alusão ao ano do jubileu, que vai estar lá em Levíticos 25, 8, 55. O que era o ano do jubileu? A cada 50 anos, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram soltos para estarem vivendo com a sua família, as terras que foram vendidas eram devolvidas aos seus primeiros donos, a terra entrava em descanso e os animais e as pessoas também descansavam e se alegravam em Deus. Essa era uma estratégia econômica para ver equilíbrio na economia de Israel. E também o ano do jubileu é uma referência à era da salvação, à era da graça, que teve início com o advento do Messias, ou seja, que teve início com o nascimento do Messias. Então, o ano aceitável do Senhor chegou. Nós estamos vivendo o ano aceitável dele, nós estamos vivendo a era da graça. E é interessante ver que Jesus leu a parte A somente do versículo de Isaías 61:2, que diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi só até aí que ele leu. O restante do versículo é: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E por que ele leu só até a parte A? Porque é só até aí que ele veio cumprir naquela época. Ele veio até ali curar os enfermos, libertar os cativos, trazer as boas novas, trazer a graça e pronto. Porque ele ainda virá para julgar os povos. Então, o dia da vingança ainda haverá de vir. E também outra coisa que é muito legal de perceber é que quando ele se refere ao ano aceitável, a medida de tempo que ele usa é um ano, que é uma quantidade grande de dias. Mas quando ele se refere à vingança, o tempo que ele usa é somente um dia. Ou seja, que é um tempo pequeno. Ou seja, a graça dele é imensuravelmente maior que o dia da vingança, que haverá de vir. Bem, e o texto que eu li, o texto base, basicamente era o objetivo do ministério de Jesus. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele foi chamado. Então, conclusão dessa aula é que Jesus ele foi reconhecido por muitos, ele foi perseguido por outros tantos, porém ele era ungido e aprovado por Deus. E assim foi o ministério do Filho do Homem. Então, que o Espírito Santo nos ajude a compreender que a aprovação e a capacitação necessárias para darmos continuidade à nossa missão, ao nosso ministério, ao nosso propósito, não podem estar embasadas em reações alheias, mas sim naquilo que Deus nos diz por intermédio da sua palavra. Então, sejamos, pois, resolutos como Cristo, crendo que é Ele quem nos garante a vitória. Então, que possamos permanecer firmes nele, que é Ele que nos garante a vitória. E eu fico muito feliz que você chegou até o final dessa EBD, porque é por intermédio da palavra dele que nós vamos estar crescendo, que nós vamos estar conseguindo dar continuidade à nossa missão. E agora uma perguntinha de fixação é: o que significa o ano aceitável do Senhor? Que está em Lucas 4:19. Responde aí que eu vou estar pondo nos comentários depois. E eu agradeço você que assistiu até aqui. Que o Espírito Santo possa ter falado no teu coração, assim como falou no meu, ao montar essa aula. Que venhamos ver esses pontos do ministério de Jesus e venhamos estar buscando, estar aplicando no nosso ministério, naquilo que Deus confiou às nossas vidas. Amém? Muito obrigada. Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece. Deixe seu joinha, compartilhe e nos vemos hoje no culto.